Oi, meu nome é Maria Vitória e hoje eu vou contar a minha história. Eu nasci numa família cristã, desde berço. A gente era da denominação tradicional luterana, então era uma igreja bem tradicional e bem pequena. Eu não morava aqui em Santarém ainda, eu morava lá no Mato Grosso, Eu nasci em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, e a gente participava dessa congregação, então eu sempre cresci nesse ambiente. Porém, eu estava uma cristã muito fria. Eu não tinha tido ainda um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, O posicionamento também de cristã. Então eu só ia na igreja e eu falava que eu era cristã porque os meus pais eram cristãos, mas eu não conhecia Jesus. Então eu acabei descobrindo que a minha avó estava com câncer. Ela não tinha muito tempo de vida, Então a gente realmente se aproximou muito de Deus, também por conta da doença da minha avó. E nesse meio tempo eu também fiquei doente. Eu também tive muitas crises de ansiedade, de pânico, e eu não conseguia mais entrar na igreja. Então toda vez que eu tentava entrar na igreja e em hospitais, eu tinha muita crise de pânico. Eu não conseguia mais falar com as pessoas, eu não conseguia mais interagir. E além disso, ainda tinha coisas acontecendo na minha família e na minha escola também, com alguns amigos meus que estavam realmente me deixando muito triste. Nesse meio tempo, eu comecei a me apegar muito ao Senhor, mas de fato ainda não tinha me entregado completamente a Jesus. Então, eu sempre orava e eu sempre pedia para Deus me curar a minha avó, mas eu não estava conhecendo Ele verdadeiramente. Então eu só pedia. Então, nesse meio tempo, a minha avó, ela que já era cristã, mas ela dizia que era cristã, mas de fato ela se converteu. Quando eu falo se converteu, é viver o verdadeiro evangelho. Ela começou a falar de Jesus para mim, a ler mais comigo salmos, E eu ficava imaginando como a minha avó consegue ter tanta fé, apesar de tudo isso que ela está vivendo. O meu avô, ele era um homem muito abusivo com a minha avó, traía muito a minha avó e tinha muitas coisas ruins nele, Ele não era cristão e a minha avó, mesmo assim, ela continuava orando por ele, orando por nós, orando pela saúde dela e confiando que Deus tinha o melhor. E eu ficava imaginando como que ela consegue ter essa fé, quem é esse Deus que a minha avó conhece, que a minha mãe conhece, porque minha mãe sempre foi uma mulher muito inspiradora para mim, porque ela sempre foi uma mulher muito virtuosa, uma mulher de fé mesmo, uma mulher que fala, Senhor, faça a sua vontade, e é obediente ao Senhor. Então eu ficava me perguntando, sobre esse Deus da minha avó, esse Deus da minha mãe. Mas eu ainda não o conhecia e ainda também não dava o passo para conhecê-lo verdadeiramente. Então a gente teve que se mudar para Santarém por um serviço do meu pai. E nesse meio tempo, aqui também tinha uma igreja tradicional luterana e ela era bem menor do que a igreja que eu frequentava lá em Lucas, que também era dessa denominação. Então, quando a gente chegou, eu tive algumas dificuldades, de ficar longe da minha avó, de ficar longe de alguns amigos. E também com a minha fé começou a surgir, foi na adolescência, muitas dúvidas enquanto a Deus, quem era, se realmente a palavra de Deus, o fundamento da palavra sobre a Bíblia, porque muitos cristãos, principalmente na adolescência, têm essa dúvida sobre a palavra de Deus.
e eu comecei a me questionar muito. Então eu fui estudar numa faculdade, numa universidade luterana, aqui também em Santarém, a UBRA, né, fundamental. E lá eu passei por muitas coisas difíceis, inclusive muitas crises de pânico e de bullying. E eu não me sentia bem naquele lugar, eu me sentia muito mal e eu não conseguia mais ver Deus em todo esse processo. Então eu comecei a querer sempre faltar aula e ficar conversando com a moça que era uma das enfermeiras dessa escola. E ela sempre falava para mim de Deus, né? Ela era cristã e ela falava sobre os fundamentos. E eu já estava sem esses fundamentos, né? Na adolescência, muitas vezes por não conhecer o Senhor, por querer ser aceito, as pessoas tentam encobrir a fé. E nesse meio tempo, também a minha avó estava passando por muitas questões difíceis, então tinha essa questão e essa tristeza em mim, né? E um dia me chamaram para uma célula da Igreja da Paz, que é outra denominação, não a que eu participava na época. Então eu ficava meio assim de aceitar, eu me sentia muito mal, eu falava, acho que não vão me aceitar muito bem. Eu também tinha algumas questões erradas que eu fazia, praticava, né? E eu não queria que me julgassem. E aí eu ficava meio assim de ir. Só que aí um amigo meu, que era meu vizinho, ele me chamou, ele continuava me chamando. Então é muito importante a gente insistir, né? E falar sempre do Senhor para os nossos amigos. E ele sempre me chamando. E aí eu falei, tudo bem, eu vou em uma vez e se eu gostar, eu vou mais. E aí eu fui. No que eu fui, muitas pessoas me trataram muito bem. E eu achei muito interessante a dinâmica, achei diferente, porque eu nunca tinha estado num ambiente em que as pessoas realmente pareciam e eram muito apaixonadas por Jesus, ao ponto de se expressarem, ao ponto de levantarem a mão e adorar, né? Na igreja que eu fazia parte, uma igreja muito correta também, mas eu não tinha essa liberdade, eu tinha muita timidez também de levantar as mãos, de adorar. E quando eu fui, eu achei isso diferente. E eu fechei os meus olhos e falei, Senhor, eu quero te conhecer mais, só que eu não sei como, né? E depois disso eu fui para casa e eu comecei a ter um interesse, né? Eu tinha ganhado uma Bíblia e eu nunca tinha lido ela. E aí eu comecei a ter interesse de abrir a minha Bíblia e começar a ler. Nisso que eu comecei a me aproximar um pouco mais do Senhor. E um dia, quando a minha avó ela veio morar com a gente, né? Ela estava muito doente, ainda do câncer. Só que o Senhor prolongou os dias de vida dela, do que era para ser só alguns meses, acabou sendo anos, né? Só que ela também sofria muito com a doença, né? Por causa da quimio, da rádio. Então eu comecei a ficar triste e comecei a me afastar do Senhor de novo. Comecei a realmente não ver luz em todo esse processo e sentia muita raiva até em alguns momentos, porque eu pensava, Senhor, eu só queria ter paz, eu só queria realmente que a minha avó ficasse viva, que ficasse tudo bem. E o Senhor foi muito gracioso comigo. Eu vejo que a graça realmente me encontrou, porque infelizmente a minha avó veio a falecer e ela estava perto de mim, eu não consegui me despedir dela porque levaram ela às pressas para o hospital, né? Deu uma parada por conta da fraqueza também da doença e eu não consegui me despedir. Então eu fiquei muito triste também por conta disso. E eu achei que eu não ia conseguir viver mais. Eu achei que não ia ter mais propósito para mim, porque ela era muito importante na minha vida. E nesse processo o Senhor me encontrou. Eu fui num conference da Igreja da Paz e o Israel Subirá, eu não conhecia quem era.
cantou uma música, que é Me Leva Pra Casa. E essa música ecoou no meu coração. Só que, como eu ainda não conhecia, né, eu simplesmente guardei isso pra mim. E aí, numa outra vez, me chamaram para uma casa de paz. E eu fui nessa casa de paz e tocou, né, essa música de novo. E eu também guardei no meu coração. E ali eu comecei a me aproximar do Senhor. Só que o meu encontro verdadeiro com Deus foi num dia, depois de tudo isso, em que eu estava muito deprimida e eu tinha acabado de voltar para casa e estava sozinha. Então, nesse dia eu tinha pensado que ia acabar com a minha vida, que não tinha mais luz, que eu não estava encontrando verdadeiramente o Senhor, que eu não sabia quem Ele era ainda, que estava tudo um caos, eu não tinha minha avó, com quem eu conversava muito e falava de Deus. E eu não enxergava a luz, eu só enxergava escuridão. Então, eu estava pensando em fazer isso com a minha vida. E era a oportunidade perfeita, só que o Senhor me encontrou. Eu ouvi uma voz do Espírito Santo, né? Na época eu não sabia, mas era do Espírito Santo, dizendo: não faça isso com você, não faça isso. E aquela voz foi muito diferente. Então eu larguei tudo e não fiz nada para mim. Não cheguei a fazer. Só comecei a chorar muito. E começou a tocar uma música na TV. E essa música era a música do Israel Subirá. Me leva para casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Então eu comecei a me sentir, ver o meu pecado. Então ali o Espírito Santo me encontrou e eu comecei a pedir perdão de todos os meus pecados, me arrepender genuinamente. Então, nisso que eu comecei a chorar, o Espírito Santo falou de novo para mim: vai para o seu quarto. No que eu fui para o meu quarto e chorando, fiquei aos prantos e me ajoelhei, eu senti de confessar todos os meus pecados, de entregar toda a minha vida para Jesus, só que eu não sabia como fazer isso, né? Mas, mesmo assim, o Espírito Santo orou por mim, falou comigo e me introduziu a isso. E no momento da minha maior dor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo me abraçaram aos prantos naquele chão do meu quarto. E no que o Senhor Deus me abraçou, eu senti uma paz e senti verdadeiramente quem era o Senhor Jesus. E Deus falou: agora, olha para a sua cama. No que eu olhei para minha cama, eu vi Jesus nitidamente. E ali eu entendi quem Ele era, porque Ele me encontrou, assim como Ele encontrou a mulher samaritana no poço. Ele foi ao encontro dela. Então Jesus me encontrou. E esse processo, até o encontro dele e depois do pós-encontro, foi o Senhor me transformando a cada dia, fazendo eu ter o caráter dele, tendo intimidade com Ele todos os dias. E depois eu fui participar dessa célula, que virou, da Casa de Paz virou uma célula. E logo depois, me dedicando ao Senhor, realmente apaixonando por Ele a cada dia. Ainda estou me apaixonando por Jesus a cada dia, porque é uma coisa constante, né? E eu realmente conheci Jesus e agora também sou líder de célula e cada vez mais busco conhecer o Jesus, fazer o ID, porque na época eu achei que o ID era só para algumas pessoas específicas, mas o ID é para todos nós. ID é todo mundo e pregar a toda criatura, né? O verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz. E todos os dias carregando a cruz, vivendo a santidade de Deus, pedindo a graça de Deus, porque é pela graça que somos salvos, pela graça mediante a fé em Jesus, né? E também uma coisa que me levou a um versículo chave na minha vida é Romanos 8:28, que é: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles segundo o seu propósito. E com isso eu percebi que, apesar de todas essas dores, Deus continuou sendo fiel e me mostrando que a gente também precisa ser fiel e que entregará teu caminho ao Senhor e Ele também satisfazerá os desejos do teu coração, né? E que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E tudo isso que eu passei hoje
eu vejo a mão de Deus e conheço que agora não é só os Deus dos meus pais e da minha avó, é o meu Deus também. O Deus de Abraão é o meu Deus. E Ele é o mesmo hoje, ontem e sempre. E é isso. Essa é a minha história.